Olá, daqui o Bernardo Afonso, do Fumaça. Uma grande parte do meu trabalho no Fumaça é dedicada a compor música, fazer desenho de som e a misturar peças sobre a ocupação colonial da Palestina. São anos de compromisso para continuar a investigar este tema e a criar histórias em áudio com nuance, complexidade e, acima de tudo, feitas por quem vai ao terreno. Queremos poder continuar este trabalho com a tua ajuda. Temos neste momento a decorrer uma campanha com o objetivo de ter mais 350 pessoas na comunidade de Fumaça. Se te for possível, vai a fumaca.pt/contribuir e cria uma contribuição mensal ou anual. Obrigado. Olá! No fim de uma série, por mais extensa e obcecada que seja, há sempre temas que ficam de fora. A nossa nova série, Indústria da Ajuda na Palestina, não é exceção. Esta reportagem é uma tentativa de colmatar uma dessas lacunas. Antes de começar, tens uma melhor experiência se ouvires este episódio com auriculares ou auscultadores. No nosso site, em fumaca.pt, encontras os livros, artigos e podcasts que foram essenciais na pesquisa e os bastidores deste trabalho, assim como uma série de visualizações de dados. Por agora, fica com a jornalista Margarida David Cardoso. Diz que é kafkiano aquele que se afasta da lógica ou da racionalidade, efeito de uma burocracia labiríntica e inescrutável, como no Castelo de Franz Kafka, onde cada burocrata trabalha por seu lado, com as suas regras, deixando as pessoas de fora presas numa redoma, sem conseguir resolver o problema de fundo. Eu estive lá sem fazer nada, porque o conflito estava basicamente parado. Mas eu vi pessoas a ter acidentes de viação à minha frente. E eu sabia o que fazer, sabia os recursos que tinha e que poderia ajudar. E não podíamos fazer. A organização não dá apoio a acidentes de viação. Na série Indústria da Ajuda na Palestina, vimos como uma intervenção humanitária e de desenvolvimento pode ser extremamente compartimentalizada, ao ponto de tudo se tornar realmente minúsculo. Projetos mínimos em vez de grandes iniciativas cooperativas. A médica anestesista Marta Rodrigues viu essa fragmentação acontecer com contornos quase kafkianos. Em meados de 2023, estava no Sudão do Sul com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. No papel, os quase 5 anos de guerra civil após a independência tinham acabado com um cessar-fogo em 2018. Mas depois disso, sucederam-se os reacendimentos da campanha de limpeza étnica do exército do presidente do governo contra grupos da oposição. O país enfrenta uma das mais graves crises humanitárias do mundo, acentuada pela crise climática e pelas repercussões da guerra civil no vizinho Sudão. Mas na cidade de Juba, nesta altura, a violência parecia ter abrandado, diz Marta. Eu, como médica, passei tempos muito aborrecidos. Não tínhamos nada. Porque também a política do Comitê Internacional, naquele sítio em particular, era só receber vítimas de conflito armado, que eram muito poucos. Por norma, uma organização não governamental não intervém como e onde lhe apetece. É convidada por um Estado ou representante de uma comunidade, ou negocia a entrada com várias partes beligerantes. Já a Cruz Vermelha goza de maior margem de manobra conferida pelo direito internacional humanitário. À partida pode trabalhar em qualquer um dos 196 países signatários das Convenções de Genebra. E neste hospital em Juba está mandatada para prestar assistência médica a vítimas diretas dos confrontos armados, exclusivamente a vítimas dos confrontos armados. E tanto havia momentos em que dezenas de feridos irrompiam pelo hospital, como noutros não havia nada para fazer. Naquelas semanas, Marta Rodrigues e a equipa tinham muito pouco para fazer no objetivo específico para o qual estavam contratados, e viam-se incapazes de tratar pessoas feridas, mesmo à sua frente. Como médica, como ser humano, é mesmo sentir mãos atadas. Isto é só desumano. Na minha opinião, isto é desumano. Eu estou a ver e está a acontecer à minha frente e tenho o conhecimento e as ferramentas para ajudar. Mas no momento em que eu fizesse, eu também percebi, no momento em que eu fizesse, era exigido a organização que começasse a fazer todos os outros. Com várias organizações não governamentais, esta fragmentação do trabalho acontece sobretudo por falta de fundos próprios. Para serem financiadas, desenham projetos específicos para encaixar numa determinada linha de financiamento. Têm de definir de forma clara o que é que vão fazer, usando indicadores, metas e objetivos exatos e um prazo concreto. A partir do Haiti, apelidado de República das ONGs, a antropóloga e ex-trabalhadora das Nações Unidas, Isabelle Clerier, traduz isto assim:
Tenho uma ideia, tenho que escrever um projeto, tenho que arranjar financiamento. Depois tenho de me adaptar ao financiador e fazer relatórios periódicos. Isabelle Clerrier tem dificuldade em ver como é que qualquer mudança transformadora pode ser feita desta forma, quando está a depender da coincidência entre a agenda dos doadores e os serviços que precisa de prestar. Com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha não é sempre assim. O financiamento vem sobretudo dos Estados e entidades supranacionais, como a União Europeia, e internamente também se divide por projetos, cada um deles financiado com um fim muito concreto. Às vezes havia dias que tropeçávamos um no outro, é verdade, não tínhamos grande coisa para fazer. Agora, num local em que és o único prestador de cuidados e que, sobretudo, ainda para mais, os teus cuidados são mais virados para um determinado tipo de situação, que é o conflito, é muito errático. E acredito que planificar algo é muito difícil. Um dia, os gestores da Cruz Vermelha em Genebra ligaram para Marta a perguntar se achava que se devia manter aquele hospital no Sudão do Sul, se devia manter aberto ou não. A médica tinha dificuldade em responder. Faço a comparação, por exemplo, com quando eu estive no Afeganistão e tivemos a bomba, em que não se passava nada, os recursos humanos mandaram pessoas embora, exatamente para aí 2 semanas antes de eu chegar, da minha equipa, da equipa da anestesia, e de repente estourou uma bomba e eu não dormi durante 3, 4 dias. E faltava gente, não é? E faltava gente. E tu achas que há decisões que beneficiavam de mais conhecimento da realidade local? Sim, acho que sim. Acho, não tenho a certeza que é quem está em Genebra, quem está em Bruxelas, está muito longe. Está muito longe. É diferente estar no terreno, é diferente falar com as pessoas, estar com os doentes. Por mais que nós tenhamos um bom coração e bom senso e sensatez, quando se está num escritório não é igual. Nesta altura, em 2023, a Cruz Vermelha enfrentava uma enorme machadada no financiamento. Para mitigar os danos causados pelos mais de 440 milhões de euros em falta no orçamento para 2023, a organização decidiu nesta primavera reduzir as suas atividades. Em todo o mundo, 1.800 funcionários vão ser despedidos. Teve que se fazer escolhas, portanto, Genebra decidiu, a missão Afeganistão vai ser cortada em X, a missão Nigéria vai ser cortada em Z. Ao todo, a Cruz Vermelha anunciou o corte de 430 milhões de euros ao longo de 2023 e início de 2024, incluindo, claro, no Sudão do Sul, à data a 5ª maior operação humanitária da organização. E essa crise expôs as consequências do financiamento fragmentado. O Sudão do Sul é um país que está completamente dependente da ajuda humanitária e, portanto, tiveram um corte gigante e tiveram que fazer decisões. O Comitê Internacional no Sudão do Sul tem 2 grandes hospitais, um grande hospital que é Juba, que era onde eu estava, e havia outro que era em Akobo, que é junto da fronteira com a Etiópia, que seria o único projeto não tocado porque era inteiramente financiado pelo World Bank. Porque havia financiamento específico para aquele projeto. Enquanto o World Bank, em particular, não retirasse o financiamento, o projeto continuaria a funcionar, independentemente de todas as outras necessidades do país. Independentemente do que pudesse ser mais prioritário na distribuição de cuidados pelo país, aquele hospital manter-se-ia enquanto o financiador o quisesse. Esta experiência de Marta Rodrigues não é isolada. Anestesista desde 2013, participou antes desta em 4 operações de emergência com o escritório belga da Médicos Sem Fronteiras. Sempre como médica anestesista, em cenários de conflito armado sobretudo. Sempre em operações de emergência. Operações desenhadas para salvar vidas e prestar serviços básicos perante uma crise humanitária. Cuidados de saúde, alimentação, abrigo, água e saneamento, comunicações. São à partida respostas de curto prazo, prestadas por organizações que no momento da chegada querem estar a preparar a saída. O máximo que fiquei foi 9 semanas, o mínimo foi 7. Anestesistas somos os únicos, portanto estamos sempre de chamada permanentemente durante este período, o que é bastante difícil. Organizações como a MSF, Médicos Sem Fronteiras, dedicam-se por feitio quase exclusivamente à emergência. Outras, como a Cruz Vermelha, tanto têm operações de emergência como aquilo a que chamam projetos de ajuda ao desenvolvimento, projetos para respostas mais sistémicas a longo prazo. E enquanto muitas ONGs têm de procurar financiamento projeto a projeto, a MSF depende sobretudo de doações a fundo perdido de privados.
Cada escritório da organização angaria o que consegue e divide o orçamento para um lado ou para o outro, consoante as suas prioridades. Se for necessário fechar um projeto e pega-se nesse dinheiro, vai ser redistribuído para outros projetos. Por exemplo, ao contrário do Comitê Internacional da Cosmeira. Mas o dinheiro não chega para tudo e a MSF escolhe em que áreas específicas trabalhar em cada projeto. Na primeira missão, em 2018, Marta trabalhou numa maternidade no interior do Afeganistão a prestar cuidados pré- e pós-parto. Na segunda, em 2020... Estava nos Camarões, na Zona Norte, na chamada Amazónia, e era simplesmente tratar vítimas de conflito armado. E ao que acrescentaram tratar desnutrição infantil, por questões meramente sociais e políticas e de integração na comunidade. Eu interpreto que Marta quer dizer com isto que é difícil tratar uma coisa e ignorar a outra, mas não é bem isso. Isto tem a ver muito com conseguir ter acesso a determinadas zonas. Neste caso, a MSF tinha tensões recorrentes com as autoridades do governo camaronês, que a acusavam de complicidade com os grupos que lutavam pela independência. Então, para o Estado aceitar que a organização tratasse os ferimentos dos militantes que estava a combater, era preciso garantir mais alguma coisa. O conflito nos Camarões é muito negligenciado. Eu não fazia a mais pequena ideia quando fui para lá o que é que se passava. Existe um género, um apartheid social nos Camarões. A região norte quer independência. Portanto, é uma guerra civil. E o Estado, portanto, o exército que combate os rebeldes do norte. De um lado está a minoria anglófona dos Camarões, que há muito se queixa de ser tratada como cidadãos de segunda classe. Do outro lado está o governo francófono dos Camarões, que enviou tropas para reprimir a campanha dos anglófonos pela independência. Portanto, quem nós estávamos a tratar eram os rebeldes. Para ter acesso àquela zona, da parte do Estado, acrescentou-se alguns critérios de admissão para se poder ter uma maior abertura à presença lá. Então, a MSF garantiu que, além dos feridos de bala, também tratava de desnutrição infantil. Isto para dizer que nós admitimos um doente que era uma vítima de tiro, mas era um homem de 35, 40 anos, 40 anos. Eu, durante muito tempo, não me lembrei do nome dele. Tinha diabetes tipo 1, portanto completamente dependente de insulina. Nós tratámos-lo muito bem, deu imenso trabalho, foi praticamente desde a primeira semana que eu estava lá até me vir embora, uma recuperação muito difícil com recursos muito limitados, batalhámos imenso, eu e o cirurgião, e depois demos de alta porque o problema agudo estava resolvido, com plena noção de que provavelmente ali a 2, 3 semanas aquele homem ia morrer, porque não tinha acesso à insulina. Onde é que tu paras aqui? Aquela comunidade, se estiver dentro do seio deles, viverem como sempre viveram, porque é que nós temos que mexer e criar expectativas e criar esperanças de outra forma de viver que nem sequer é sustentável, porque depois não é vais conseguir mantido. assegurar. Sim. Mas é uma discussão difícil e acho que é uma discussão que não é só humanitária, se mantém permanentemente. Reside aqui uma das perguntas mais paradigmáticas da ação humanitária. Quão útil é um penso rápido numa infecção generalizada? E eu, às vezes, sendo se calhar um bocadinho dura, e sou dura, porque já vi muita coisa e já vi muita falta de muita coisa. Marta dá o exemplo quando pensa em discussões clínicas como o tratamento da dor crónica. Dor que é permanente, para muitas pessoas altamente incapacitante e excruciante. Pensa que em lugares como a Amazónia, no norte dos Camarões, ou em Juba, no Sudão do Sul, nos cuidados de saúde que tratam pessoas vítimas de balas ou estilhaços, não se fala da dor crónica. Obviamente que dentro de todos os problemas que existem de saúde, a dor crónica parece-me realmente muito pouco relevante, sendo muito crua. Mas se aquelas pessoas merecem sofrer, não merecem, não é? Nós tínhamos imensos doentes amputados. E há um fármaco que é barato e que diminui muito a dor crónica. Nós temos-lo cá. Depois, é má prática começares uma coisa que vais retirar. E isto é de coisas pequeninas para coisas muito grandes, vai crescendo e acumulando. E é desolador. Porque quanto mais abres os olhos, mais desolador é. Se ouviste toda a série até aqui, é provável que tenhas pensado a dada altura: se isto da indústria da ajuda é uma questão, não é só na Palestina, é uma questão da ajuda humanitária e de desenvolvimento como um todo. E se o problema é maior do que a Palestina, procuramos o que dizem trabalhadores humanitários com experiência noutros lugares. Vais ouvir 6 pessoas, brancas, europeias, 5 a viver em Portugal, uma em Espanha,
Este é um episódio para as ouvires pensar sobre a sua visão do mundo e sobre algumas das maiores questões éticas do trabalho humanitário. Como veem a projetização da ajuda, a tensão entre neutralidade e denúncia política, o que pensam sobre o colonialismo humanitário, o desequilíbrio nas relações de poder que distingue expatriados de trabalhadores locais e o conflito entre a necessidade e a dependência de apoio internacional. Esta é uma reportagem da série Indústria da Ajuda na Palestina, chama-se Um Penso Rápido. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Na origem das ONGs ocidentais estão instituições que acompanharam a empresa colonial europeia. Escreve isto a médica francesa Claire Jacot, que fez o doutoramento sobre a história da medicina humanitária, sobre uma altura em que o espírito humanitário andava lado a lado com a ideia de missão civilizadora. Essa ideia foi um dos argumentos usados para justificar o colonialismo europeu, forma de civilizar, entre aspas, aqueles que considerava atrasados e bárbaros. Justificou por isso que se lhes impusesse uma nova cultura, instituições e modo de vida. Ronnie Brown, um dos primeiros membros da Médicos Sem Fronteiras e seu ex-presidente, continua. O facto de ter sido usada para salvar vidas, para alargar uma consciência e tratar alguma da dor no mundo, não apaga essa marca de nascença colonial. Eu era chefe porque vinha de fora. Claro que a organização é europeia e o dinheiro é europeu. É a Europa e é uma organização europeia que decide quais é que são os sítios e os projetos que precisam de dinheiro e que merecem mais, que é paternalista e condescendente, obviamente. Nós é que decidimos quem é que precisa mais. Na prática, isto traduz-se na discriminação de trabalhadores em duas categorias: os locais, predominantemente do sul global, e os internacionais, tradicionalmente vindos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e países europeus. Contratados esses, muitas vezes, para posições de chefia. Atenção, eu quando cheguei à primeira missão tinha 29 anos, uma miúda à beira de gente que trabalhava ali há 20 anos, que tinha visto mais... apesar de eu ter o conhecimento teórico todo na cabeça, mais que eles, porque temos uma exigência educacional maior aqui, na prática eu nunca tinha visto, como nós chamamos nas grávidas, uma eclâmpsia. Eu tinha visto uma, eles vêm ali todos os dias. Mesmo quando eles me chamavam doctor e eu dizia, não, mas sou Marta, nós estamos aqui, somos colegas, trabalhamos. E eles sempre, não, mas tu és a chefe. E havia essa instituição, havia essa cultura institucional. Em 2022, o sociólogo francês Ludovic Jox, trabalhador humanitário em mais de 10 missões da MSF e consultor na organização, procurou compreender isto que Marta Rodrigues descreve. Observou como, em geral, uma precariedade económica pode tornar trabalhadores locais mais dependentes da alavanca social que é o trabalho numa organização internacional reconhecida e que paga acima da média. Tendo um contrato temporário e precário e estando mais vulneráveis ao risco de não o renovarem, é mais provável que evitem conflitos com a chefia. E muitos trabalhadores locais interiorizam ou é-lhes mostrado que têm de facto menos legitimidade para agir e decidir, conta Ludovic Jox. Muitas vezes com uma presunção de competência dos expatriados baseada em heranças coloniais. Não desculpando as organizações, acho que algumas coisas fazem o seu sentido, até por questões de proteção daqueles elementos, porque nós, os internacionais, podemos pegar sempre vir embora e estamos seguros, não é? Aquelas pessoas são dali. Se houver algum tipo de retaliação contra a organização, eles são visíveis, eles estão lá. Se forem simplesmente uns meros soldados, obviamente o tipo de responsabilização que eles podem ser é diferente. E esse argumento acho bastante válido. O problema deste argumento, diz Marta Rodrigues logo a seguir, é que trabalhadores locais já são o principal alvo. São as vítimas em 90% dos ataques ao setor humanitário nas últimas 2 décadas, segundo dados da consultora britânica Humanitarian Outcomes. São mais frequentemente alvos de assédio e intimidação, ameaça, perseguição, rapto, detenção, tortura e assassinato.
Num relatório de 2024, onde se revelam estes dados, um trabalhador entrevistado dizia que em casos que chateiam as autoridades locais ou grupos armados, os internacionais são expulsos, mas os nacionais são presos. Obviamente que existe um sobreabuso se calhar dessa argumentação e demasiada hierarquização e o staff nacional sempre na linha de baixo. Infelizmente, tenho muita experiência nisso, porque, como funcionária das Nações Unidas, trabalhei como expatriada internacional com o que eles chamam de funcionários locais. Annalyn Gruten é trabalhadora humanitária há mais de 20 anos. Nascida nos Países Baixos, trabalhou na Cisjordânia e em Gaza com organizações palestinianas de direitos humanos. Comecei a trabalhar para uma organização local na Cisjordânia que lida com direitos das crianças. Depois foi com a Unicef intervir em contexto de emergência na Zâmbia e em Moçambique e trabalhou em projetos de cooperação no Myanmar, Nepal, Vietnã, Egito e novamente na Palestina. Até que se mudou para Portugal como consultora freelancer e investigadora. A sua experiência é na gestão de projetos sociais de ajuda ao desenvolvimento. Posso dizer que vives numa bolha. É uma bolha. Se trabalhas para uma organização da ONU, por exemplo, há relativamente pouco contacto direto com os funcionários locais fora do escritório. Talvez nas festas anuais da organização, no Natal ou em algum outro evento que seja organizado. 2 outros trabalhadores descrevem que uma divisão pode ser geográfica, com as comitivas estrangeiras a dormirem, comerem e frequentarem espaços diferentes dos trabalhadores locais. E claro, há enormes discrepâncias, não apenas financeiras. As mesmas pessoas a fazer o mesmo trabalho, mas a receber um menor salário e menos benefícios. Em muitos casos, diria que os trabalhadores locais não são vistos como tendo níveis semelhantes de conhecimento ou experiência sobre o assunto, quando, na verdade, quando se trabalha no terreno, percebe-se que é exatamente o contrário, porque na ajuda a contextualização é tão importante, o conhecimento local é tão importante. Compreender a cultura e o contexto é tão importante e não se poderia fazer o trabalho sem isso. Mas de há 20 anos para cá, desde que começou a trabalhar, Annalyn sente mudanças. A denúncia e desconstrução do eurocentrismo e do legado colonial da ação humanitária intensificou-se. O movimento Descolonizar a MSF, por exemplo, criado em 2020, divulga testemunhos de desigualdade e de abuso e tenta pressionar a organização a mudar as suas práticas. E em resposta, Annalyn nota que as organizações fazem mais esforços para reduzir discrepâncias. Mas até agora, muito pouco aconteceu nesse sentido. O que mostra novamente o desequilíbrio de poder, bem como a ideia de que os internacionais são necessários, certo? Ou que os internacionais têm mais ou melhor experiência para resolver problemas num país onde nunca estiveram e onde podem simplesmente aparecer e ficar por 2 ou 3 meses, porque já fizeram isso algumas vezes, mas podem realmente perder as nuances ou a compreensão que têm as pessoas que nasceram lá, vivem lá e passaram pelas mudanças no seu país e, por isso, podem realmente acrescentar muito valor. Na tese de doutoramento, Annalyn estudou a relação entre a ajuda internacional e a resistência popular dos pescadores em Gaza. O que eu descobri é que as comunidades locais ficaram muito conscientes de como a ajuda e a política por trás dela funcionam. E se não estiverem a participar na tomada de decisão, encontrarão maneiras de contornar isso e que possam tornar a ajuda mais útil para elas na sua situação. Eu sei que perguntas vão fazer sobre se participei ou não num projeto de trabalho nos últimos 3 ou 6 meses. E se eu disser que sim, a minha família não vai conseguir outro contrato. O que significa que não teremos comida nos próximos 6 meses porque não teremos salário. Mas, se eu disser que não, e as agências não sabem entre elas quem trabalha e quem não trabalha, isso significa que posso ter outro contrato e sustentar a minha família. Annalyn acredita que organizações locais têm formas mais eficazes de responder às reais necessidades das comunidades. Sabem melhor o que resulta e não resulta no seu contexto. Há buzzwords para isto também, como localization, ou localização da ajuda. Um esforço para que o financiamento seja canalizado para capacitar e apoiar as organizações locais para serem elas a liderar as respostas humanitárias. Em 2016, esse compromisso foi assumido por alguns dos maiores doadores e agências humanitárias internacionais. Assinaram o The Grand Bargain, o Grande Acordo, uma tentativa de reforma do setor humanitário que procura impor princípios de localização e reduzir a burocracia e custos administrativos,
assim como a projetização da ajuda. Isso faz parte de um debate mais amplo sobre a ajuda internacional em torno da localização, para tornar a ajuda mais local. No entanto, quando vou às organizações com as quais trabalho e falo com elas na linguagem do Grande Acordo, elas não têm ideia do que isso significa. Porque a ideia, em si, ainda é muito vertical, já que a ajuda é um processo verticalizado. A investigadora Femke Molde, da University College London, estuda esses esforços de participação comunitária. Analisou em particular o caso de um grande projeto de ajuda ao desenvolvimento na Etiópia ao longo de 4 anos, entre 2016 e 2020, e concluiu que uma resposta comum a este apelo tende a ser hierárquica, com os atores externos a assumirem a liderança na concepção do projeto e os atores locais a implementá-lo. Ao fim e ao cabo, o modelo não muda, nem os resultados são muito diferentes. Na verdade, isso faz parte do modelo liberal da ajuda que está em vigor. Portanto, não é específico de um país, mas faz parte da forma como a ajuda tem sido usada, ou como tem sido estabelecida e depois utilizada, como uma ferramenta de poder no modelo liberal da ajuda. As organizações nem sempre podem responder às necessidades no terreno ou desenvolver projetos que consideram importantes, mas ao invés são forçadas a adaptar-se a um padrão que foi moldado pelos países, como dentro da União Europeia ou dos Estados Unidos da América ou outros grandes doadores. Um padrão que se adapta à agenda dos doadores em vez de aos desenvolvimentos necessários no terreno. E essa agenda, ou as palavras em voga no momento, podem mudar muito rapidamente. Trabalhamos durante 3 ou 5 anos com VIH-Sida na Zâmbia, antes de termos de passar, por exemplo, para projetos de boa governança. Não há realmente financiamento disponível para o desenvolvimento ou ajuda a longo prazo. Em vez disso, as organizações são sempre forçadas a aderir à agenda do doador, a encaixar-se nela, como eu digo, como um uniforme ou como um molde. Se não o fizer, basicamente, não recebe financiamento. Então, se queres encaixar no molde, como diz Annalyn, isso existe que lides com os limites de uma específica linha de financiamento. Por exemplo, se tens um projeto para combater a infecção por VIH num país africano com elevada prevalência, faria sentido atacar simultaneamente a tuberculose, porque as duas doenças andam lado a lado em muitos casos. Mas não é um dado adquirido que o financiamento te dê essa flexibilidade. E encaixar no molde acaba por exigir burocratizar e compartimentalizar o trabalho. Então, isso acaba por contrariar o que poderia funcionar como soluções duradouras e sustentáveis, porque se tornam projetos fragmentados, com sustentabilidade muito limitada. Isso afasta a experiência técnica e a capacidade das organizações de implementar o que realmente deveriam estar a implementar, porque estão focadas em relatórios e na recolha de provas de como gastam o dinheiro. Um sistema assim tem dificuldade ou não é desenhado para provocar mudanças estruturais. É um penso rápido em cima de uma infecção generalizada. Quando falamos sobre desenvolvimento internacional, se quiseres encontrar soluções sustentáveis, não podes ignorar as questões locais que criaram tais situações. No entanto, ao compartimentá-las em certas palavras, isso acaba por despolitizar todo o projeto, o que, basicamente, torna os fundos cada vez mais e mais inúteis. Como Annalyn Grutten, a antropóloga haitiana Isabelle Clérier também estudou dinâmicas de poder em projetos de desenvolvimento. Acredita que o status quo das agências de financiamento e grandes organizações humanitárias, a forma como se organizam e estão estruturadas, não está preparada para distribuir o poder dessa forma, em que as pessoas podem dizer, é isto que queremos e queremos fazê-lo assim. Também acredito que, sim, há um impacto negativo da ajuda, o que é muito contrário à abordagem de não causar dano que a ajuda deve seguir. E também acredito firmemente que qualquer pessoa envolvida no trabalho de ajuda deve ter um alto nível de autorreflexão e deve questionar por que está fazendo esse trabalho, quais são as suas principais razões para o fazer, como garantir que há um processo diferente, de mais igualdade e relações mais equitativas entre toda a gente envolvida.
Já Francisca Batista da Silva, quando escreveu a sua tese de mestrado há mais de uma década e meia, investigava precisamente os efeitos da exportação das agendas de doadores ocidentais. Foi exatamente sobre a exportação dos direitos das mulheres para Timor-Leste. Timor-Leste, Timor-Leste, mas que há essas agendas que são muito bonitas, muitas vezes com conceitos completamente ocidentais que depois se exportam para outras realidades completamente diferentes e que, sem ter em conta a população local, não só a parte cultural, como a capacidade, como até o tempo e o desenvolvimento e o tempo que demora a desenvolver certo tipo de projetos, e que se importam e exportam conceitos que depois resultam pessimamente na aplicação no terreno. Francisca Batista da Silva trabalha há mais de uma década no setor humanitário. Começou na área do desenvolvimento, tendo passado pela Unicef, até se dedicar a projetos de emergência. Primeiro com a Non-Violent Peace Force, uma organização suíça de proteção civil desarmada, que a levou a trabalhar 1 ano e meio nas Filipinas, meio ano no Sudão do Sul, e depois foi gerir projetos internacionais na Médicos Sem Fronteiras. Francisca compreende a necessidade das propostas serem específicas e os critérios apertados como garantia de cumprimento para os financiadores. O que a preocupa é a perda de independência que esses processos de financiamento implicam. Por um lado, sobre o que é que se vai fazer. Ok, eu identifiquei este problema de saúde materna, mas não existe uma linha de financiamento. Resultado, eu se calhar vou alterar um bocadinho aquele projeto para outra linha que se calhar não é saúde materna, é saúde infantil, mas que eu consigo pôr um bocadinho a componente de saúde materna lá. Isso significa que a ONG deixa de ter independência, o que ainda lhe parece mais claro quando é financiada quase na totalidade por Estados ou entidades supranacionais como a União Europeia ou as Nações Unidas. Aí, por um lado, são as suas agendas que ditam o que é que pode ser feito, influenciando por outro a capacidade ou a vontade das organizações criticarem as políticas desses seus financiadores. Eu vi organizações grandes internacionais, e quando eu digo grandes, são organizações de renome e fortíssimas, durante a crise dos refugiados na Europa, pura e simplesmente não falarem sobre o que estavam a ver porque tinham fundos europeus. E pedirem aos Médicos Sem Fronteiras para falarem aos Médicos Sem Fronteiras porque os Médicos Sem Fronteiras podiam falar. A instituição de assistência médica foi especialmente crítica do recente acordo de deportação da União Europeia com a Turquia, no qual Ankara concordou em conter a migração ilegal no seu território em troca de recompensas financeiras e políticas. Em 2016, a MSF tornou público que não iria aceitar dinheiro da União Europeia, dos seus Estados-membros e da Noruega em resposta às suas políticas de deportação, recusa de auxílio e não criação de rotas de migração seguras pelo Mediterrâneo. Mas aquela autocensura das organizações que Francisca Batista da Silva descreve não é uma questão que considere circunstancial ou esporádica. Eu vi isso acontecer várias vezes. Vi acontecer em organizações onde eu trabalhei, pelo menos haver o dilema, não é? E acho que às vezes, vou também dizer uma coisa que pode ser um bocadinho controversa, mas se calhar às vezes valia mais a pena haver menos ONGs, mas que consigam ser independentes, do que haver tantas ONGs que estão a lutar por migalhas e que se calhar depois o trabalho delas não é assim tão efetivo. Perguntei à médica Catarina Oliveira Paulo se achava que este sistema de ajuda humanitária perpetuava lógicas coloniais. Ela disse que sim, mas que antes não tinha essa ideia. Aliás, tinha ideia de muito pouco quando começou a trabalhar em contextos de emergência com organizações internacionais. Lá está, eu comecei muito idealista e depois percebi que sim, há uma certa condescendência e as pessoas muitas vezes não sentem que há espaço para a sua voz. E não havendo espaço para a sua voz, não há crítica, não há diálogo, não há questionamento que nos possa fazer, pensar, podemos mudar, não é? Não há uma revisão colaborativa. Catarina Oliveira Paulo, médica especialista em doenças infecciosas e medicina tropical, esteve na República Democrática do Congo com a MSF, na Síria com a organização alemã CADUS, em parceria com o Crescente Vermelho Curdo, e no Mar Mediterrâneo numa missão de resgate num barco da Sea-Watch. Podes ouvi-la falar sobre esse trabalho na série Aquilo é Europa. E acho que há uma coisa que
que eu também me tenho vindo a perceber e com a experiência, que é fundamental. Nós temos de perceber melhor antes de irmos em missão, e quanto mais longe de nós, culturalmente, mais ainda, nós temos uma responsabilidade de perceber a história, o contexto cultural dos locais para onde queremos ir ou que mesmo à distância queremos estar a ajudar ou a falar por. Nas aulas que dá numa pós-graduação em Medicina de Catástrofe, Catarina diz que faz questão de falar sempre no complexo do Salvador Branco. E diga a toda a gente, vocês querem ir, ok, querem ir, mas porquê? Façam uma avaliação, uma introspeção e pensem, vocês querem ir, porquê, para onde e o que é que vocês na verdade vão acrescentar? O quanto disso é para alimentarem o vosso ego, que não é uma crítica, não é? É natural. E quanto disso é, ok, eu vou porque é necessário, porque eu realmente vou conseguir acrescentar. O termo Complexo Industrial do Salvador Branco procura ilustrar a forma como pessoas ocidentais, brancas, em posição de privilégio face a pessoas racializadas, não brancas, de países considerados subdesenvolvidos, procuram salvá-las como forma de catarse pessoal, sem procurar uma mudança sistémica. Teju Cole, autor nigeriano-estadunidense que foi acreditado pelo termo, diz que esse tipo de ajuda não tem nada a ver com justiça. É, antes, e cito, uma grande experiência emocional que valida o privilégio. A anestesista Marta Rodrigues, novamente. É interessante ver até a nossa evolução pessoal. Eu ainda estava durante o internato médico e queria fazer parte de Médicos Sem Fronteiras. E era uma visão algo romantizada do trabalho humanitário e trabalho como médico humanitário. Se calhar um bocadinho hollywoodesca, principesca, vamos salvar o mundo, vamos viajar. Vou admitir que pessoalmente eu queria conhecer, ir a sítios onde ninguém vai, ver, estar no meio da selva africana, estar a dançar, era isso que eu queria. E depois, pessoalmente, fui crescendo profissionalmente e até socialmente, com uma visão político-social diferente, por estar exposta a isto. Mas antes disso, foi preciso estar segura no que estava a fazer como médica. Na primeira missão, Marta ia em pânico. Não eram só os desafios médicos que a esperavam, mas a falta de apoio. Não seria como na urgência do Hospital de São José, em Lisboa, onde trabalhava ao lado de uma equipa de especialistas e internos da mesma área. Ali era a única anestesista. Com poucos profissionais, limitações de fármacos e equipamentos e muitas decisões difíceis pela frente. Mas acho que só um bocadinho a partir da segunda e da terceira é que comecei a olhar um bocadinho mais para a volta. Quando me consegui estar segura do ponto de vista profissional, técnico, estritamente, é que consegui ter uma visão um bocadinho mais alargada sobre os problemas daquelas comunidades, do ser estrangeiro num país diferente, no prestar cuidados de saúde em locais com muitas limitações e, sobretudo, depois de nós. Pode ser um processo lento fazer esta desconstrução. A trabalhadora humanitária Marina Kobzeva, russa a viver em Inglaterra, diz que levou vários anos a reconhecer o seu papel num sistema colonial que tanto criticava como dele beneficiava. Trabalhadora há quase 20 anos com grandes ONGs internacionais, passou pelo Comitê da Cruz Vermelha e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, até que o seu salário, 4 vezes superior ao dos trabalhadores locais mais experientes, tornou-se difícil de justificar. Numa publicação em março de 2025, descreveu-se em várias fases. Primeiro, a salvadora. Estou a salvar aquelas pobres vítimas. O meu recrutamento global significa que mereço o meu salário. Falo do meu trabalho a toda a gente e aceito os elogios. Quem, se não eu? Depois, a perita. Existe alguma capacidade local, mas a minha experiência é indispensável. A diferença salarial reflete o mercado. Afinal, estou a fazer sacrifícios para estar aqui. Segue-se a fatalista. Eu vejo os problemas, mas não faço as regras. As pessoas locais poderiam liderar eventualmente, mas ainda não estão prontas. Depois, a defensora. Desafio a hierarquia organizacional e os desequilíbrios de poder. Afasto-me para que as vozes locais possam liderar, mesmo quando isso me torna menos visível. Por fim, a aliada. Não posso justificar os salários dos expatriados, nem o facto de ocuparem cargos que podem ser preenchidos localmente. O meu papel é apoiar quando me pedem, não liderar. Chamo a atenção para as práticas coloniais, mesmo com um custo pessoal, e redireciono os elogios para as organizações e as comunidades locais. Marina Kobzeva diz que quando houve alguém defender o status quo da ação humanitária, provavelmente pensavam mesmo há uns anos.
Tu vais fazer o trabalho, obviamente que estás a dar algum apoio, mas é uma resposta ao que o governo precisa. Não é porque tu queres ir para lá ajudar, não vais ajudar. Aquela história de que vamos porque ficamos melhor, porque ajudamos. Não, eu acho que 90% somos nós queremos nos sentir bem connosco próprios. Pronto, e isso faz-nos bem. Eu não sou crítica quanto a isso, não sou. Agora acho que se podemos fazer um trabalho melhor lá, é dar resposta ao que eles têm lá. Não vamos inventar nada, não é? Ana Pinto Oliveira é médica de saúde pública. Baseia o trabalho que faz em intervenções de desenvolvimento nesta premissa. A pouca ajuda possível é garantir formação quando ela é pedida. E a aprendizagem é ombro a ombro. Portanto, os colegas que iam para aprender com eles, que lá estão, e eles com os que nós levávamos, não é? Nacionais, vocês precisam de quem cá? Querem aprender de quem? Precisamos de cardiologia. Ok, então vou arranjar um colega de cardiologista. Desculpem, mas eu sou super contra quando estamos a fazer missões de 15 dias em que vão fazer uma cirurgia. Pronto. É porque há sempre um pós-cirurgia, não é? Que quem é que vai lá estar? Isto é um problema que está descrito, não é? Não sou eu, a Ana Pinto Oliveira, que está aqui a dizer uma novidade. Não é? É muito engraçado sair daqui e fazer 300 cirurgias. E depois? Coordenadora da pós-graduação em ação humanitária na Universidade do Algarve, Ana é consultora de políticas de saúde pública em vários países africanos, trabalhando de forma frequente em Angola e em Moçambique. Após o ciclone Idai, que em 2019 devastou a província de Sofala e a cidade da Beira, no centro de Moçambique, liderou uma operação da Médicos do Mundo num campo de reassentamento. A equipa portuguesa apoia mais de 2.500 pessoas num campo de refugiados, em tendas sem luz e sem água canalizada. O objetivo era, ao longo de mais de um ano, melhorar a formação dos profissionais dos centros de saúde locais, levando de Portugal o mínimo de trabalhadores o tempo necessário para mudar práticas, reduzir doses de antibióticos, melhorar cuidados de higiene para travar contágios, combater lacunas na formação. Muitas vezes apoiar lideranças muito pouco experientes nos cuidados de saúde do interior. Chegas aos centros de saúde nas zonas rurais e tens um enfermeiro-chefe a dirigir um centro de saúde com 22 anos. E tentar fazer esse trabalho com o mesmo código de ética que se aplicaria em Portugal, sem subverter a qualidade dos cuidados ou inventar grandes mudanças. Eu dou este exemplo muito parvo, mas se eu estou no centro de saúde e chega cá um americano que até faz coisas melhores, não é? Ele não vai chegar ao pé de mim e dizer vamos fazer pelo lado A, quando eu faço o B, não é? Portanto, e nós temos muito a aprender com nos outros países. Eu acho que seria mais compensador se as organizações de cá não gastarem tanto dinheiro em leva expatriado, faz viagens e ajudarem mais as organizações de lá. Tendo desde logo noção do impacto que uma organização internacional pode ter no aumento de preços, na gentrificação e na dependência. E eu dizia muito isso às equipas quando estou lá fora, que é, vocês estão bem no dia que não tiverem cá as organizações. É difícil perceberem isto, não é? Até porque normalmente são pessoas que têm muito pouco dinheiro, não é? Más condições de vida, e há sempre um alavancar das condições de vida quando está lá uma organização. Eu cheguei a ouvir pessoas a dizerem em Moçambique, no ciclone Idai, quando aquilo começou a abrandar, quem dera que viesse outro ciclone. Apesar de todas as mortes, o comércio, quer dizer, tudo que era casa a alugar aumentou, de repente tu tinhas casas a 6.000 euros, o que fosse, não é? Porque tens organizações muito grandes que vão pagar. Encontramos-nos então num ponto de desequilíbrio de poder entre quem presta serviços e quem os recebe. Uma encruzilhada entre a necessidade e a dependência de ajuda. De volta a Annalyn Gruten, que conhece bem os meandros desta discussão. Ela só acredita numa mudança que altere radicalmente a ordem das coisas, começando pela descolonização da ideia de ajuda, mas não só de ajuda, a descolonização da agenda dos financiadores e dos sistemas em que ela se apoia. Os equilíbrios de poder dentro disso podem mudar. No entanto, acho que isso é, obviamente, muito difícil, porque é usado como uma ferramenta política e não como ajuda, não como um modelo para promover o desenvolvimento, mas apenas um certo tipo de desenvolvimento. A agenda da ajuda dos doadores e como ela foi definida e como ela é como bem, não devia ser demasiado radical, mas é como um modelo de exportação de boa governança, valores democráticos, princípios, etc., que as organizações que querem obter financiamento têm que aceitar. Isso
prejudica quaisquer visões alternativas, visões do mundo alternativas e modelos de governação alternativos, o que torna muito difícil para os países que dependem de ajuda realmente construírem o seu próprio futuro e os seus próprios modelos de resiliência, resistência e superação e um futuro que acreditam que o seu país pode almejar. E isso não é liberdade, diz Annaline. Desta forma, comunidades não têm liberdade para de facto criar e planear o seu futuro. Se realmente pregássemos os nossos princípios democráticos, e não os apenas pregássemos, mas realmente colocássemos em prática o que pregamos, isso não se encaixaria no que estamos a tentar fazer. Talvez devêssemos também olhar bem no espelho e compreender não apenas o que é a ajuda, mas o que estamos a tentar fazer com a ajuda e quais são as abordagens corretas que precisamos de ter. Essa descolonização da ajuda de que Annaline Grutten fala passa também por perceber de onde vem o dinheiro e porquê. Apresento-te por último o espanhol Jesus González, trabalhador humanitário há quase 3 décadas. Na ação humanitária dizemos sempre que as emergências começam e acabam quando os meios de comunicação assim o decidem. Durante uma parte do ano, Jesus González é enfermeiro nos cuidados intensivos num hospital público espanhol. Noutra parte, é especialista em água e saneamento, tanto em contexto de emergência como em projetos de cooperação. Trabalhou em mais de 20 países na América Latina, África Ocidental e Oriental e no sul da Ásia, quer em organizações locais ou como voluntário da Delegação Espanhola de Médicos do Mundo, ONG criada por um dos médicos fundadores e dissidentes da MSF. Se for uma emergência com grande cobertura mediática, vamos ter fundos, haverá muito mais repercussão internacional. Mas há emergências que ficam escondidas dos meios de comunicação e é quase impossível conseguir fundos. Estamos a falar de Burkina Faso, da República Centro-Africana. Há muitas no mundo neste momento, mesmo a crise dos Rohingyas no Myanmar. Estudos académicos do início dos anos 2000 detectaram uma correlação inequívoca entre a cobertura de crises e catástrofes no The New York Times e as contribuições financeiras para a ajuda humanitária nesses lugares. Numa investigação que olhou para 30 anos de financiamento humanitário, cientistas políticos concluíram que a cobertura mediática tem mais impacto no financiamento do que a gravidade do que está a acontecer. Jesus González aplica a mesma lógica aos interesses comerciais dos países. Se um país tem interesse económico noutro, provavelmente é muito mais fácil conseguir. Se um país tem interesse económico noutro, provavelmente é muito mais fácil conseguir fundos para cooperação. Sabemos que muitos países, inclusive o meu, têm fama internacional de ter uma elevada taxa de retorno do que estão a investir em cooperação. Do dinheiro que o meu país está a doar ou a financiar em projetos, está a receber muito mais em troca, mesmo com contratos de pesca, com acordos económicos com aqueles países com os quais estamos a cooperar. Em geral, é muito interessada a cooperação por parte de muitos países europeus. Portugal, especialmente, a maior parte da cooperação portuguesa é dedicada às antigas colónias, não é? Mas também a economia de importação de produtos portugueses é direcionada em grande percentagem para as antigas colónias. Esta ligação que Espanha tem e que outros países coloniais da Europa continuam a ter seria um novo neocolonialismo, não é? Outros países coloniais da Europa continua a ser. Seria um novo neocolonialismo, não é? Jesus González desenvolve o argumento dando como exemplo um projeto em que trabalhou na Serra Leoa. Era 2014. A epidemia de ébola no país só terminaria 2 anos depois. A Médicos do Mundo espanhola geria um centro de tratamento no distrito de Moyamba com 100 camas. Foi financiado diretamente pela cooperação britânica. Por quê? Foi financiado diretamente pela cooperação britânica. Porquê? Porque os britânicos tinham um grande interesse em que os doentes da Serra Leoa ficassem bem rapidamente? Provavelmente. Mas provavelmente com letras pequenas, não é? O mais importante naquela altura era que, na Bolsa de Londres, o mercado dos metais preciosos, como ouro, diamantes, minerais para extração de alumínio, estava a cair do ponto de vista económico. E era preciso uma ajuda rápida para a Serra Leoa. Estes são os interesses que muitas vezes temos de aproveitar, mas temos de saber qual a origem destes fundos. Estes são os interesses que muitas vezes temos que aproveitar, mas temos que conhecer qual é a origem destes fundos. Por escolha, Jesus González só trabalha com organizações pequenas e médias, pouco burocratizadas, pouco hierárquicas. Quando foi na sua primeira operação humanitária, no final dos anos 90, eram enormes as dificuldades em vários países do Sul em formar e recrutar enfermeiros, médicos, técnicos de laboratório. E viu isso mudar radicalmente.
Hoje sabe que vai trabalhar ao lado de uma maioria de trabalhadores locais, as FIAs também locais, e cada vez menos estrangeiros deslocados. Assim é mais fácil para uma organização internacional sair, acabar um projeto ou garantir que ele continua. Há países onde já tivemos projetos, falamos de Nicarágua, Guatemala. Há países onde temos projetos, estamos a falar de Nicarágua, Guatemala, El Salvador. Nesses países de crescimento médio, a estratégia de saída pode ser vislumbrada a médio ou longo prazo, porque normalmente estamos a trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde. Então a nossa estratégia de saída tem de ser vislumbrada desde o momento em que começamos a trabalhar. E nesses países onde já existem técnicos de saúde, pessoal bem formado, uma organização institucional com mais apoio e mais força, é mais fácil ter uma estratégia de saída. Com mais suporte e com mais força, sim, é mais fácil ter uma estratégia de saída. É obviamente mais fácil fazê-lo onde há estruturas e pessoas a quem passar o testemunho. Lugares com uma certa, ainda que precária, rede de apoio social, seja estatal ou comunitária. Mas há contextos em que o crescimento é mínimo e em que se vive uma emergência contínua, onde é quase impossível ter uma estratégia de saída. Em muitas ocasiões, infelizmente, o que acontece é que a estratégia de saída é muito mais condicionada. Não pelos resultados alcançados, mas pela falta de financiamento. Temos de sair de alguns contextos porque o financiamento acaba. Não temos possibilidade de continuar. E o que é que se faz perante uma emergência permanente? Nós temos que formar, temos que vir embora. Mas quando vamos embora? E até formamos o staff. Mas quem é que vai pagar o staff? Quem é que vai pagar os recursos? Quem é que vai pagar o material? De volta à médica anestesista Marta Rodrigues. No Sudão do Sul, na República Centro-Africana, nós estávamos integrados em hospitais públicos. Mesmo o staff que não pertencia diretamente aos MSF, mas que era staff do SNS, o Sistema Público Estatal, só funcionava porque os MSF faziam avanças àquelas pessoas para trabalharem. A anestesia parece-lhe um exemplo paradigmático. Em geral, há falta de anestesistas, com capacidade de responder a crises específicas, como intervir com crianças ou fazer cuidados intensivos mais ainda. E nos locais onde Marta esteve em intervenção humanitária, a formação local era muito, muito débil. Na sua experiência, grandes organizações médicas enviam sempre um profissional estrangeiro. E isto é sempre dito, tu vais para lá, muito do teu trabalho, obviamente, é o trabalho clínico, estritamente, mas é essencial o desenvolvimento das equipas no local. Mas eu vou lá 2 meses. Em 2 meses não se forma uma pessoa em anestesia. E depois vou e troco e vem outro que tem uma forma diferente de trabalhar. É muito difícil a sustentabilidade da formação. O Afeganistão é o exemplo clássico. Deve ser fonte de estudo de doutoramentos até dizer chega, não é? Porque tu vais lá num cenário de conflito, tu não consegues formar, obviamente. Quando tens 90 pessoas a entrar para um hospital adentro, tu não consegues formar ninguém. Tu tens um problema para resolver, tens vidas para salvar. No entanto, passado se calhar esse período crítico, as coisas acalmam e poderia haver mais espaço para formação. Mas não há estruturas na mesma médicas, não há estruturas educacionais, não há vontade. Como é que se integra alguém, não é? O staff nacional, se falas com eles, o que eles querem, não querem aprender anestesia ali. Eles mal aprendem anestesia, porque eu continuo a falar com praticamente todas as equipas com quem trabalhei, eles mal possam e sejam minimamente bons, eles vão-se embora. Marta diz isto para ilustrar que a formação, como medida avulsa e individual, como tudo que é apenas uma peça de um enorme puzzle, não chega. Tem de ter por trás um sistema de saúde e de educação em desenvolvimento. De novo, Francisca Batista da Silva, coordenadora de projetos humanitários, que ouviste falar sobre a autocensura de algumas organizações. Às vezes o financiamento acaba e as organizações saem de forma abrupta e isto é péssimo, porque gastaste não sei quanto dinheiro a montar um poço de água, não é? E a seguir, quem fazia a manutenção, etc., não conseguiste formar a população local, ou até conseguiste formar a população local, mas a seguir não há dinheiro para comprar peças, ou não há peças, etc. A ONG sai de repente e aquele poço ficou ali abandonado. Mesma coisa com escolas, não se conseguiu depois pagar os professores ou ter professores formados, etc. E aquela escola fica ali abandonada. E agora isto é uma reflexão muito pessoal, mas havia uma alta comissária para os refugiados que dizia que não há soluções humanitárias para problemas humanitários. Ou seja, as soluções são sempre ou políticas ou outra coisa qualquer. Portanto, a ajuda humanitária é, por natureza, do meu ponto de vista,
mais uma vez, deficitária. Nunca vai ser perfeita, nunca vai ser bem feita, nunca vai ser nada, porque nós estamos sempre a operar num cenário que já é por ele próprio péssimo. Portanto, às vezes eu acho que nós tentamos ser mais papistas que o Papa, no sentido de parece que estamos a atuar sob condições fantásticas e perfeitas, etc., e que as nossas decisões vão ser todas boas e que as capacidades de responder vão ser todas boas e há os recursos todos. Não é possível. Não há soluções humanitárias para problemas humanitários, disse Sadako Ogata, a ex-alta comissária das Nações Unidas para os Refugiados. Foi o que lhe ensinou a experiência nos anos 90. O genocídio no Ruanda, a limpeza étnica na Bósnia e a guerra no Golfo. A ajuda humanitária não chegou porque os problemas eram políticos. Mas Sadako Ogata também explicou que atores políticos e humanitários são muitas vezes parceiros desconfortáveis. Apontou que há quem argumente que a ação humanitária se tornou uma forma eficaz de ação política. Quem defenda que faça violações de direitos humanos, as organizações não podem nem devem manter-se neutras. E quem acredita ainda que o trabalho humanitário deve sempre guiar-se pelos seus princípios fundamentais: humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência. E talvez nenhum destes princípios seja tão contestado como a neutralidade. Em medicina, neutralidade significa cuidar de toda a gente da mesma forma, tanto civis como milicianos, tanto vítimas de crimes como os seus perpetradores. Já para Francisca Batista da Silva, quando trabalhava na Proteção Civil Desarmada, cabia-lhe monitorizar os termos de um cessar-fogo e tentar que ele fosse cumprido. E aí, neutralidade significava não dar qualquer espaço a qualquer suspeita de que poderia favorecer uma das partes. Para nós podermos fazer o nosso trabalho, nós temos que poder falar com toda a gente e ser aceite isso por todas as partes. Se de repente tu tens que falar com comandantes que recrutam crianças-soldado, por exemplo, ou que tu sabes que foram responsáveis por violações e por atrocidades, é muito difícil manter tudo isso, não é? Por isso é que eu acho que vale a pena, por exemplo, ter staff internacional em projetos, porque o staff internacional muitas vezes consegue ter uma neutralidade, uma imparcialidade que um staff nacional não consegue ter. E isso aplica-se na Europa. Eu trabalhei na Grécia e na Sérvia durante o grande fluxo de refugiados em 2015, 2016, e eu era europeia e vi que a minha neutralidade e a minha imparcialidade estava a ser afetada, porque se eram os meus próprios políticos para quem eu voto e as instâncias onde eu estou que estavam a causar aquelas condições sobre as quais eu estava a tentar trabalhar. E falei sobre isso e disse, olhem, eu acho que não devíamos ter europeus a trabalhar aqui como staff internacional. Eu não deixava de estar emocionalmente de uma forma que não é a mesma coisa se eu estiver nas Filipinas. E Francisca Batista da Silva faz aqui um reparo. Trabalhadores internacionais não são sempre brancos, europeus e estadunidenses, cada vez menos. Quando fazia proteção civil na Non-Violent Peace Force, vivia e trabalhava com pessoas do Paquistão, Nepal e Gana. Europeus era ela de Portugal, um da Finlândia e outro da Estónia, países cujos passaportes lhes conferiam maior percepção de neutralidade. Exatamente por causa também da neutralidade e da imparcialidade, tentava-se nos contextos onde nós trabalhávamos, que eram muito, muito sensíveis e onde, por exemplo, os americanos e os europeus não eram bem vistos, não ter staff internacional desses países. Mas como é que esse ideal de neutralidade convive com o dever de denúncia? Até que ponto não é conivência? Eu acho que às vezes está-se na organização errada. Ou seja, uma pessoa que seja super ativista e que queira falar sobre os assuntos, se calhar devia estar na Human Rights Watch, não devia estar... Que é uma organização para denúncia, não é? Para denúncia, não devia estar na Cruz Vermelha Internacional. Isto é uma área bastante cinzenta, porque a ajuda humanitária é sempre um penso rápido. Mas, efetivamente, quando se vê que em certas situações aquela ajuda está a manter a situação de violação de tudo, não é? Pode-se fazer uma denúncia e os Médicos Sem Fronteiras têm feito. Aliás, os Médicos Sem Fronteiras, na sua origem, são médicos da Cruz Vermelha que decidem denunciar o que se passa no Biafra e por isso saíram da Cruz Vermelha. Por outro lado, a Cruz Vermelha Internacional é o expoente máximo da neutralidade, que não fala inteiramente sobre aquilo que vê. E é conhecido que não o fez na Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que é essencial haver uma organização como a Cruz Vermelha Internacional que, apesar de tudo, não fala e vai lá ficar. E acho que é essencial haver as outras, ou seja, organizações que denunciam e organizações que não denunciam. Aquela ideia de que a Médicos Sem Fronteiras foi criada para acabar com o silêncio entre os trabalhadores humanitários é muito difundida, mas também é muito incompleta.
De facto, em 1968, 2 médicos da Cruz Vermelha saíram do Biafra a denunciar o genocídio do povo Igbo, perpetrado pelo governo nigeriano na região independentista, e o silêncio cúmplice do Comitê Internacional. Nos anos seguintes, outros fizeram o mesmo, fazendo crescer um movimento que no final de dezembro de 1971 daria origem à MSF. E estávamos aí, nos últimos dias de 1971, quando Gérard Pigeon, um dos fundadores da organização, contava a um jornal francês: Os médicos não vão para ser testemunhas. Não vão para escrever um romance ou um artigo de jornal. Vão para tratar. Se os médicos se mantiverem calados, serão autorizados a entrar. Caso contrário, serão afastados. A frase foi resgatada por um dos investigadores da própria MSF. Contava que, ao contrário do que é comum pensarmos, o silêncio era uma estratégia defendida pela maioria dos fundadores da organização. Entre 1978 e 79, depois de grandes discussões internas, a MSF profissionaliza-se e decide que os funcionários devem comunicar internamente os acontecimentos inaceitáveis que testemunham. Depois, a chefia da organização decide o que torna público. A história da MSF, que toda ela dava um podcast, mostra que a naturalidade nunca foi simples. Para Annalyn Gruten, de volta a ela, o debate sobre a neutralidade tem de se colocar uns passos mais atrás. What does it actually mean to be neutral? And if you are neutral, o que significa realmente ser neutro? E se és neutro, isso é necessariamente uma coisa boa? Acho que às vezes talvez não devêssemos ser neutros, porque ao sermos neutros já adotamos uma narrativa. Então essa é a narrativa certa a ser adotada? Esse é o caminho certo a ser seguido? Sim, podes questionar se os agentes da ajuda internacional e a sua agenda são também alimentados por algo, certo? Eles também não vivem num vácuo. O que é então a neutralidade? Acho que estas são perguntas muito difíceis de responder. E mesmo que encontremos uma resposta para elas, isso não significa que seja necessariamente correta em todos os contextos. Em locais onde há violência política e opressão, Annalyn vê a neutralidade como uma continuação do desequilíbrio de poder em que a ação humanitária atua. Acho que é preciso ter muito cuidado ao usar a palavra neutralidade, porque trabalhamos num ambiente com uma grande discrepância no desequilíbrio de poder. Um dos lados é muito mais forte, está numa melhor posição e tem mais apoio do que o outro grupo. Portanto, se permaneceres neutro, estás a apoiar, não diretamente, é claro, mas facilitas que aquele que está no poder mantenha essa posição, enquanto fica difícil para aqueles que não têm poder lutar de volta. Assim, é difícil ver a neutralidade como algo puramente neutro quando tens David contra Golias. Este episódio chama-se Um Penso Rápido. É uma reportagem integrada na série Indústria da Ajuda na Palestina. Foi escrito pela Margarida David Cardoso e editado por mim, Rafaela Cortês. O Bernardo Afonso fez a edição de som e a banda sonora original. A Maria Almeida, a verificação de factos. A imagem é de Joana Batista, que tratou da comunicação com o Lucas Grimoto Freitas e o Ricardo Esteves Ribeiro. O Nuno Viegas participou na construção coletiva desta série. O desenvolvimento web é do Fred Rocha. A contabilidade e operações da redação, a responsabilidade de Luís Marquês. A segurança do António Assunção. A redação da Fumaça, como um todo, é financiada pelas doações de quem nos ouve, vê e lê em mais de 40%. Este ano, o resto das nossas contas são pagas por bolsas estruturais da Fred e da Limelight Foundation. Até já!